Então tá, né? Quer dizer que você fez um livro. O caranguejo falar do livro. Agora que é. Aqui. Descontrai um pouco. Esse é o astro dos caranguejos. A perna cabeluda, o olho cego, a carapaça dura. Eu gosto de escrever conto porque, na verdade, eu sou um cara ansioso. Então, se eu tiver que trabalhar um texto muito longo, talvez eu acabe não concluindo esse texto. Eu prefiro os contos porque, às vezes, eu faço um conto em 40 minutos. Eu não vou fazer um romance, eu vou fazer um conto longo em 40 minutos. Né? E um conto eu sei que eu consigo fazer. A ideia do conto Jardins da Lua, que faz parte do livro Os Caranguejos, foi a partir de um processo muito complexo, muito difícil, que eu acabei vivenciando com a doença do meu pai. Então, meu pai teve câncer e ficou bastante tempo lutando com a doença, e eu acompanhei todo esse processo de perto, e eu acho que o Jardins da Lua foi uma maneira de eu poder lidar melhor com isso, né? Nunca é fácil a gente lidar com a perda, então eu acho que o Jardins da Lua é uma maneira que eu encontrei de poder trabalhar isso de maneira interior. É um conto difícil, eu acho até de leitura difícil também, porque a maioria das pessoas não quer pensar muito nessa questão, né? No fundo, todo mundo está morrendo, né? Nasceu, começa a morrer. A diferença das pessoas que estão com uma doença terminal é porque elas têm quase a certeza de quando isso vai acontecer. E a gente que teoricamente não tem nenhum tipo de problema de saúde não sabe quando isso vai acontecer. Mas essa é a constante, né, na natureza humana. Essa é a única coisa certa que a gente tem. Mesmo assim é difícil lidar com isso. Então acho que o Jardins da Lua, de repente, ele pode até ajudar algumas pessoas, mas não é um conto fácil, não é uma história fácil de ser contada. Mas nem todas as histórias são bonitas ou são gostosas de serem contadas. Algumas precisam ser contadas, então acho que a gente às vezes tem que fazer isso também. O tipo de trabalho que eu faço, eu tento sempre ser o mais universal possível, né? Tanto em, por exemplo, descrição de lugares. Eu prefiro criar os lugares, então eu invento cidades, eu invento uma geografia, por exemplo, se isso for interessante para contar aquela história. Ao mesmo tempo, eu não gosto muito de ter o meu trabalho muito desatrelado das coisas que são próprias do meu dia a dia. Então, geralmente os nomes, quando tem nomes nos contos, eles são nomes brasileiros, geralmente. Então, eu não uso coisas muito diferentes do meu universo. Mas eu acho que as temáticas, elas são sempre universais. E a minha maneira de contar as histórias é uma maneira universal porque se preocupa sempre com as mesmas coisas. Todo ser humano tem sempre as mesmas preocupações, né? Então, todas as pessoas querem ser amadas, todas as pessoas querem ser reconhecidas, as dúvidas que nós temos em relação a coisas como a morte, por exemplo. E a morte, por exemplo, é um elemento muito presente no meu trabalho. Como quase todos os contos, eles têm, de uma certa maneira, uma visão da morte ou a própria morte. E a perna cabeluda, continua aqui, a perna cabeluda, olha o olho cego da perna cabeluda.